nós, enquanto escola, a gente tomou todas as providências que eram necessárias, que eram legais. A situação toda, ela culminou devido a um sistema que a gente tem dentro das escolas estaduais, que chama-se Apoia. Ele é um programa que nós temos em relação a alunos e estudantes que faltam no decorrer do ano, né? Esse menino, ele estava matriculado ano passado aqui na escola, só que ele não frequentava e ele foi para o Apoia. Dentro desse programa Apoia, a gente primeiramente fala com os pais, daí depois o Conselho Tutelar fala com os pais e, se for necessário, o Ministério Público entra e faz o trabalho dele de fazer uma devolutiva para a gente desse aluno que não está mais na escola ou que não está mais frequentando a escola. Esse menino, então, reprovou devido às suas faltas e, consequentemente, notas, né? E agora, no início do ano, ele veio nos questionar, já no primeiro dia de aula, ele veio nos questionar a respeito do porquê que ele tinha sido colocado neste programa Apoia. A gente explicou para ele, né, que o programa ele é automático, toda vez que um estudante ele fica 5 dias fora da escola ou 7 dias alternados, o sistema já coloca ele dentro do Apoia e daí o Conselho Tutelar entra em ação e, consequentemente, o Ministério Público. E esse estudante, então, nos alegou que a mãe tinha recebido uma multa por esse fato e que eles não tinham condições de pagar essa multa e ela poderia ser presa pelo fato de ele não estar na escola. Eu quero colocar aqui para todos que o programa Apoia, ele não tem esse direcionamento de prender pais e tampouco de aplicar multas em relação à falta desses estudantes. O Apoia, ele é um programa específico para quem não está na escola no período que ele deveria estar. É só para menores de idade, né? Então, é um programa bastante importante, porque a gente tem um retorno muito grande desses alunos. A defasagem de estudantes dentro de uma escola, ela diminuiu muito, porque a gente faz um trabalho em conjunto com a família e com o Conselho Tutelar, e quando a gente não consegue ter esse trabalho concluído com o Conselho Tutelar, o Ministério Público entra em ação e, normalmente, esses estudantes retornam para a sala de aula, retornam a estudar e acabam se formando no ensino médio e muitas vezes fazendo faculdade. Então, esse menino veio na segunda-feira, o primeiro dia de aula, questionando nós, enquanto direção, do porquê tinha sido colocado no Apoia, e a gente explicou o motivo para ele, né? Na terça-feira à noite, ele novamente entrou em atrito com alguns professores, né? Mas a gente contornou a situação e ontem, então, culminou no seguinte fato: ele entrou na sala da direção, né? Nós estávamos sentadas, as minhas assessoras sentadas, e ele começou a relatar novamente que ele tinha essa multa para pagar e que a mãe dele poderia ser presa pelo fato de ele não estar frequentando a sala de aula, né? A gente explicou para ele que o Apoia não trabalha nesse formato de situação. Os adolescentes que estão no sistema Apoia, eles retornam, mas a gente não prende de ninguém, a gente não dá multa para ninguém, é só uma fala que a gente faz e, normalmente, essa fala, ela culmina em resultados positivos, onde o estudante, de fato, fica dentro da sala de aula. E ele, enquanto nos relatava toda essa situação de que ele estava com essa multa, que a mãe dele poderia ser presa, ele colocava a mão na cintura e ele fazia a menção velada de que tinha um objeto dentro da roupa dele. E esse objeto, ele tinha um formato de uma arma de fogo. Nós, enquanto direção, temos a responsabilidade de manter a escola segura. E a gente chamou a polícia justamente porque existia essa ameaça velada desse menino, né? A polícia veio, ela tomou todas as prerrogativas que são necessárias para atuar num caso desse.
e, consequentemente, conversou com esse menino aqui dentro da escola, né? Esse menino, a princípio, negou essa situação, disse que não tinha feito, que não tinha nenhuma arma de fogo. Essa arma de fogo não foi encontrada aqui na escola, então acredito que essa arma de fogo não existia de fato, mas talvez ele, na vontade de ter, de existir uma forma de nos cobrar, de fazer uma cobrança em relação ao fato de ele estar no Apoia, ele tenha feito esse tipo de coisa, né, e dado a entender que existia essa arma de fogo. Então, de fato, ela não foi encontrada. Aí os policiais, eles conversaram bastante com o estudante, conversaram com a gente, né? O estudante, a princípio, negou que tivesse feito essa ameaça velada, mas depois, durante a conversa, sim, ele disse que tinha feito esse tipo de situação acontecer de fato, mas que era simplesmente uma brincadeira para amedrontar a gestão, para amedrontar, né, a nossa escola. E esse menino, ele não foi tratado com desrespeito, ele não foi tratado com bullying, ele não foi tratado com preconceito. Ele foi tratado da forma com que a gente trataria qualquer um que fizesse essa ameaça velada para a direção ou para qualquer outra pessoa aqui dentro da nossa escola, né? Eu quero deixar bem claro isso. Ele disse que foi uma brincadeira, mas as brincadeiras têm consequências. E as consequências são o que a gente recebe de regras, né? de leis que a gente tem que seguir. E, consequentemente, a polícia faz o trabalho dela. Então, todo aquele alvoroço que deu ontem à noite aqui na escola foi devido a essa situação. Então, não passou, digamos assim, entre aspas, de uma brincadeira de mau gosto, mas uma brincadeira muito séria, né? Que poderia, sim, acarretar num problema seríssimo se ele tivesse uma arma de fogo de fato, e que a gente poderia ser conivente a essa situação se a gente não tivesse tomado as proporções ou o que realmente a gente deveria fazer, né? Então, tudo foi feito baseado em leis, baseado em regras, tudo foi feito para amenizar a situação, tudo foi feito para não ocorrer nenhum tipo de problema mais sério aqui na escola. E agora o que a gente vai fazer é trabalhar com o NEPR e o Apoia para tentar também abraçar esse problema com esse estudante e resolver esse problema com a família desse estudante e com o estudante de fato. Ver o que realmente está acontecendo, ver essa multa que ele está falando. A gente precisa ter esses papéis em mãos, a gente precisa ter uma fala dos pais de que realmente eles podem ser presos se ele não vier para a escola. Quem é que está falando isso para esse menino, né? Então, a gente, enquanto gestão, enquanto direção, a gente vai chamar os pais, vai conversar com os responsáveis dele, vai conversar com ele também, porque a gente não quer excluir ele aqui da escola. A gente quer tomar todas as medidas pedagógicas que forem possíveis para a gente, mas a gente quer ter segurança aqui para a gente e para os estudantes. Então, sempre que tiver a necessidade da gente tomar alguma atitude mais séria envolvendo a polícia, os pais podem ter certeza que a gente vai fazer, porque os pais confiam na gente. Quando os alunos vêm das 8 horas da manhã, por exemplo, ao meio-dia aqui para a escola, os pais têm certeza que eles estão seguros. E eles têm certeza que eles estão seguros pelo simples fato que a direção está trabalhando nisso. A direção tem essa responsabilidade. Se acontece alguma coisa com um estudante aqui na escola, durante o período de aula, quem é cobrado e quem tem essa responsabilidade sou eu. Então, a gente tem que tomar essas medidas que são prerrogativas e que eu jamais vou deixar de tomar. Então, foi isso que aconteceu ontem à noite.